Olá, amigos! Hoje nós vamos retomar aquele assunto que nós havíamos prometido e nós estamos estudando e vamos pegar agora a sequência do que aconteceu em torno aí do ano de 1844 ao estudarmos a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Eu vou aqui abrir mais uma vez só para a gente relembrar o texto aqui de Daniel 8,14. Vamos dar aqui uma checada no texto, é sempre bom lembrar, né? O livro de Daniel faz essa previsão, capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vamos ler o texto aqui. Verso 3 diz assim: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: Até quando durará a visão do contínuo, como nós estudamos antes, e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o sacrifício a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Na última vez em que nós estivemos estudando, nós analisamos que alguns sinais precederam essa profecia. Sinais que foram identificados e que foram estudados. Nós falamos sobre o terremoto de Lisboa, 1755, o escurecimento do Sol, 1780, e a queda das estrelas em 1883. Essas profecias elas começaram a chamar a atenção das pessoas para esses fatos que estavam sendo já anunciados, haviam sido anunciados pelos profetas, inclusive pelo Senhor Jesus Cristo. Porém, um fato que foi assim marcante no estudo dessas profecias foi a prisão do Papa Pio VI em 1798. Isso fez com que os estudiosos da Bíblia fossem averiguar um acontecimento assim tão retumbante, algo assim tão fantástico como a prisão de um papa, e a prisão, não apenas a prisão, mas também o confisco das terras de Avião, Bolonha, Carrara, Romana, e a perda do seu poder temporal. Então eles começaram a analisar e eles descobriram o seguinte, que no ano de 1533, o imperador Justiniano, ele havia decretado que o bispo de Roma ele teria suzerania sobre todos os demais, ou seja, a igreja de Roma passava a ser a principal igreja de todas as demais, enfim, do mundo inteiro. Mas isso só pôde entrar em vigor no ano de 538, porque eles ainda estavam em guerras com... Eram três forças arianas, poderes arianos, digamos assim, que estavam lutando contra a ascensão do bispo de Roma. E o último deles foram os godos. E os godos eles foram derrotados pelas forças de Justiniano no ano 538. Eles estavam ali tentando sitiar a Itália, mas Justiniano desarraigou, os godos foram derrotados. Então, no ano 538 começa então o poder temporal do Papa. Ele se viu livre agora, toda a cristandade agora ficou na mão do papado. Bom, quando você estuda aqui Daniel, capítulo 7, verso 25, eu quero chamar você novamente aqui para o livro de Daniel. Daniel 7, 25, nós temos aqui uma mensagem que nós já estudamos, capítulo 7. Você vai aí no meu canal e você vai pegar aí os detalhes sobre Daniel 7, especialmente o verso 25, que diz assim: falando a respeito desse poder do chifre pequeno, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo é o período que equivale a 1.260 dias proféticos, que na realidade são 1.260 anos. Então se você colocar 1.260 anos a partir de 538, você vai chegar no ano de 1798, quando o Papa Pio VI foi aprisionado. Então cumpriu-se ali uma profecia. Isso chamou a atenção das pessoas da época, principalmente somado àquelas outras profecias, que foi o terremoto de Lisboa, o escurecimento do Sol e a queda das estrelas. Essas profecias elas foram profundamente estudadas, elas foram muito avaliadas. Para vocês terem uma ideia, essa profecia do juízo, porque a profecia de 1.260 dias, ela vai chamar a atenção para a profecia das 2.300 tardes de manhã do capítulo 8, ou seja, a profecia do capítulo 7 vai chamar a atenção para a profecia do capítulo 8. Isso foi notório, isso foi bem observado.
Então, para a gente ter uma ideia, foram cerca de 88 expositores abalizados no mundo inteiro que começaram a estudar essa profecia do juízo final. Só na Inglaterra foram cerca de 1000 pastores pregando essa profecia. Em alguns países do mundo, como no caso da Suécia, por exemplo, onde o evangelho era proibido de ser pregado, as crianças fizeram esse trabalho. As crianças iam para os bares, elas iam em casa, em alguns lugares, elas subiam nos lugares altos e elas então, cheias do Espírito Santo, elas diziam que o juízo do Senhor estava chegando. Bom, o movimento que teve assim maior proeminência foi o movimento nos Estados Unidos, que começou com um indivíduo chamado William Miller. Em português a gente chama de Guilherme Miller. Guilherme Miller era um fazendeiro, e a história de Guilherme Miller é uma história assim fascinante, uma história assim bem interessante. Vale a pena a gente escutar a história de Guilherme Miller. Guilherme Miller nasceu no ano de 1782 e ele nasceu numa cidadezinha pequena, uma cidade, foi criado em Roehampton, uma cidade bem pequena. E ele foi assim acostumado à lavoura, acostumado à fazenda, mas ele era uma pessoa muito inteligente. E quando ele era jovem, ele acabou lendo bastante os livros que tem a ver com o deísmo. E vocês sabem que o deísmo é um pensamento que coloca Deus como sendo um Deus indiferente, um demiurgo. Não tem obrigação nenhuma de cuidar das suas criaturas. Então ele, como um relojoeiro, ele construiu o relógio, deu corda no relógio e largou o relógio para funcionar sozinho. Era assim que o deísmo via a Deus. Ou seja, como um Deus indiferente. Não tem nada a ver com as coisas, com os negócios aqui desse planeta, com os negócios aqui dessa Terra. Então essa era a visão que Guilherme Miller teve, principalmente depois que ele se casou. Ele se casa e ele vai para Putney. E ali em Putney ele leu todos os livros da biblioteca de Putney. Era um indivíduo assim que gostava muito de leitura. E ele leu livros de deístas. E como jovem ainda, ele acabou, como acontece na juventude, ele acabou se afastando da Bíblia. Ele via a Bíblia como um livro de contradições, um livro cheio de contradições, que muitas coisas não podiam ser explicadas. E ele e os seus amigos deístas até costumavam zombar dos crentes na época. Interessante que ele, na sua juventude, ele só ia na igreja quando seu avô ou quando seu tio vinham pregar aos domingos. Do contrário, ele não ia de forma alguma. Bom, alguns fatos vão acontecer na vida desse homem, Guilherme Miller, que vão mudar completamente a vida dele e da história também, não só dos Estados Unidos, mas do mundo. E é bem curioso quando a gente começa a observar como Deus vai trabalhando na vida das pessoas, como Deus vai modificando o panorama e trazendo a luz da verdade para aquelas pessoas que ele sabe que têm condições de absorver essa verdade. Bem, em 1812, então, estourou a guerra contra a Inglaterra. Então, a Inglaterra estava invadindo as colônias, né? E a Inglaterra estava com um exército, assim, digamos, bastante preparado, um exército que havia lutado contra Napoleão na Batalha de Waterloo. Mas os colonos americanos reuniram as suas milícias, fizeram um pequeno exército. E essa guerra, segundo historiadores, ela foi uma guerra, de certa forma, monótona. Mas houve uma exceção. A exceção foi a Batalha de 11 de setembro de 1814. Essa batalha ela foi decisiva para a derrota dos ingleses em 1815. E o que aconteceu ali? Essa batalha foi a Batalha de Plattsburgh, que foi ali em torno ali do rio Champlain. E era um lugar ali próximo onde Miller vivia. Um fato bastante curioso é que quando em Putney, Miller se tornou delegado de polícia, ele se tornou juiz de paz, ele se tornou uma pessoa assim muito prestigiada no lugar onde ele vivia.
E os homens ali daquela cidade de Poitiers, eles disseram que iriam se alistar para lutar na guerra apenas se eles pudessem ir sob o comando de Miller, para a gente ter uma ideia de como esse homem era um homem assim laureado, era um homem respeitado, era daquele tipo de pessoa que cumpria com a sua palavra, né? Um homem de honra. E eles foram para a guerra. E o próprio Miller, ele vai apresentar o relatório por volta das 14 horas, 2 horas da tarde, com relação ao que havia acontecido naquela grande batalha, na parte da manhã. Um fato curioso é que a história registra, o próprio Miller ele vai apresentar esse relatório, que os ingleses estavam com um efetivo de 15 mil homens. E os americanos eles eram apenas 5 mil certos da derrota, porque eram homens despreparados, ao passo que os ingleses eram preparados para a guerra. Então toda a lógica indicava que os americanos iriam perder. Mas, curiosamente, milagres aconteceram. Um dos milagres que Miller vai relatar depois é que uma granada caiu perto dele, atingiu 3 soldados que estavam mais distantes e ele que estava perto não foi atingido. O outro milagre foi o fato de 15 mil homens bem preparados perderem para 5 mil despreparados. Bom, a guerra terminou em 1915, em 1815. Em 1816, houve aí uma comemoração naquela data para comemorar a vitória contra os ingleses, e haveria então ali primeiro um culto, isso seria no sábado culto, e no domingo haveria então um baile. E chamaram então um pregador para que ele pudesse falar ali naquela ocasião. O pregador levou uma mensagem tão contundente, tão poderosa, a mensagem foi tão impressionante que eles cancelaram o baile, né? Mas aí esse ano de 1816 ele é importante porque nessa época Miller, que era um homem muito racional, e ele pensava como um deísta, ele via as coisas com muita racionalidade, e ele começou a ficar muito preocupado porque não havia racionalidade nisso, em tudo aquilo. Né? 5 mil derrotar 15 mil, 5 mil despreparados derrotarem 15 mil preparados, e ele começou a imaginar o seguinte: não, tem um Deus, há um Deus, há de fato um Deus, e esse Deus está preocupado com a nossa história, ele está preocupado com as coisas desse mundo. E se há um Deus conforme o que está escrito na Bíblia, esse Deus é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, é um Deus salvador, mas será que esse Deus realmente existe? Bom, existem alguns detalhes interessantes da vida de Miller, que em certa ocasião ele só ia na igreja mesmo, ele só ia na igreja quando tinha uma situação muito especial para ele ir. Em certa ocasião ele estava com a sua mãe, foi na igreja, naquela época os sermões eram lidos, né? E às vezes mal lidos. E numa dessas ocasiões ele disse para a mãe dele o seguinte: mãe, os sermões são muito enjoados. Olha, se eles me dessem um sermão para ler, eu leria melhor do que eles. É claro, ele estava acostumado a ler, ele lia muito bem. E aí a mãe preparou para ele, né? Armou uma armadilha, boa armadilha para ele, né? Conversou com os organizadores do culto, lá com o pastor, para que ele pudesse ler o sermão. E ele leu um sermão, e durante a leitura desse sermão ele se comoveu bastante, ele sentiu o toque do poder do Espírito Santo. Ao ler a mensagem de Isaías, ele entendeu um Salvador, ele pôde visualizar um Salvador preocupado com ele, preocupado com este mundo, um Salvador que estava realmente querendo salvá-lo e salvar a toda a humanidade. E isso foi algo impressionante na mente de Miller. Então, se existe esse Salvador, se a Bíblia é a palavra de Deus, então as suas partes podem ser harmonizadas. Então é possível resolver os problemas das aparentes contradições da Bíblia. Então, no ano de 1816, Miller começou então o seu trabalho de estudar a Bíblia. Ele estudava a Bíblia intensivamente, durante o dia, durante a noite, às vezes a madrugada toda, muitas vezes indo até tarde no estudo das Sagradas Escrituras. Desculpa. E ele só tinha 2 instrumentos: a Bíblia, a King James Version, a versão do Rei Tiago,
e uma concordância de Cruden, para que ele pudesse então se localizar. E ele acabou desenvolvendo um método exegético de estudo da Bíblia. Por exemplo, ele, quando encontrava um texto difícil em alguma parte da Bíblia, ele procurava aclarar esse texto difícil com alguma passagem análoga, que não fosse tão difícil, que fosse mais fácil, ou que pudesse responder aquilo que ele estava encontrando naquela parte ali difícil. Ele começou então a harmonizar as Sagradas Escrituras, e ele foi descobrindo que não há essas contradições, como diziam, e ele foi solucionando tudo isso, resolvendo todo esse problema. Até que ele chegou nesse texto em Lídio, o texto que nós estamos analisando. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Bom, antes de mais nada, é muito importante que seja dito o seguinte: diferente do que falam por aí, Miller não era um fanático, não era um obstinado. Miller não estava interessado em criar uma nova religião. Ele era um bom batista, ele havia se tornado um excelente batista. Ele havia se batizado na Igreja Batista e, conforme era a sua formação familiar, e a Igreja Batista é uma igreja grande, muito respeitada, uma igreja evangélica, até hoje, né? Uma igreja muito respeitada, e Miller não tinha nenhum interesse em fundar uma nova religião. Miller não tinha interesse em criar agitação, mas pelo contrário, Miller ele era até de uma certa forma uma pessoa tímida. Ele não tinha nenhum interesse em ser um pregador, em pregar, nada disso. Isso estava fora, completamente fora dos planos de Miller. Miller era um estudioso das Sagradas Escrituras. E ele chegou então nesse texto, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Acontece que naquela época, a Igreja Batista e as igrejas evangélicas, de uma maneira geral, elas acreditavam, Miller acreditava que o santuário era a Terra, o planeta Terra. E que, portanto, a purificação do santuário seria a Terra ser queimada, ela ser completamente envolvida em fogo. E isso o que lembra? Lembra o juízo executivo. Então ele imaginava, Jesus Cristo virá e essa terra vai pegar fogo e vai acontecer então o juízo. Esse era o pensamento de Miller. Era um pensamento que era abrigado pelos evangélicos naquela época. Ok? Então, esse ponto é um ponto fundamental. Miller estudou durante 2 anos, ele estudou a Bíblia, estudou extensivamente, estudou com muito cuidado, e no ano de 1818 ele chegou a essa conclusão, de que entre o ano de 1843 e 1844, Jesus Cristo voltaria a essa terra para buscar o seu povo e lançar um juízo sobre este planeta. Esse era o pensamento dele. E ele fez isso baseado em quê? Ele chegou ao início da profecia, estudando, como nós já estudamos, está aí no meu canal, né? Nós estudamos aí na profecia, o início dela é o ano de 457 a.C. E a base de Miller foi o seguinte: naquela época, os reis saíam para a guerra na primavera. Então, a primavera é que dava início ao ano. Então, ele imaginou que Jesus Cristo voltaria, no pensamento dele, entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844, tomando o ano de 457 como base. Esse era o pensamento dele. Sendo que ele descobriu isso em 1818. E ele ficou extremamente preocupado, porque ele não sabia pregar, não queria pregar, ele era um fazendeiro, e não tinha vocação, digamos assim, para trabalhar como pregador, para poder anunciar aquela verdade. E ele, então, ele foi se aprofundando, estudando, e ele falava com um, falava com outro, falava com os parentes das suas resoluções, só que o tempo foi passando. E quando ele chega pelos idos aí de 1831, ele fica completamente alarmado, né? Fica extremamente alarmado, porque ele precisava apresentar essa mensagem.
Bom, o tempo foi avançando e ele estava atordoado. Entre o ano de 1831 e 1833, ele ficou completamente abalado. Até que um dia, atordoado demais, porque eu tenho essa mensagem, eu tenho que apresentar, mas eu não sou pregador. Então ele fez uma oração a Deus. Ele falou: Senhor, eu estou aqui na minha fazenda, sossegado, uma fazenda distante de tudo. Ninguém vem aqui. Então, Senhor, eu vou fazer um... Eu peço ao Senhor, passa essa incumbência para outra, leva essa incumbência para outra pessoa. Senhor, eu sou um fazendeiro, sou um homem aí com 50 anos. Eu vou fazer o seguinte, Senhor, se o Senhor mandar alguém aqui para vir aqui nesse lugar e me chamar, aí eu estou entendendo que o Senhor está me chamando, mas do contrário, me deixa em paz, deixa eu quieto. Bom, qual a surpresa não foi a sua, não é? Aí, 7 horas da manhã, bem cedinho, alguém tinha saído de casa de madrugada e era o seu sobrinho Ivan. E o seu sobrinho bate na porta. Tio Miller. Olha, os meus parentes estão lhe chamando porque o pastor pediu, né? O pastor viajou, precisou viajar, e há um pedido lá da nossa congregação para que o senhor fale conosco aí a respeito dessas suas resoluções, essas profecias que falam a respeito da volta de Jesus. Ouvindo isso, ele saiu pelas portas dos fundos, ele saiu desesperado, ele foi lá para o meio do bosque, ele se ajoelhou lá, falou: Senhor, mas eu tinha falado com o Senhor, eu não sei pregar, o Senhor tira essa incumbência e tal. Mas aí ele se lembrou de uma coisa, que ele sempre tinha cumprido com a sua palavra como deísta. E agora, como cristão, como ele deixaria de cumprir com a sua palavra? Então ele falou: Senhor, é comigo, o Senhor está me chamando, eu reconheço que é o teu chamado. E aí ele pediu perdão a Deus, falou: Senhor, me dê coragem. E aí ele levantou dali, e ele já levantou cheio de coragem. E aí ele começou a apresentar, ele foi apresentar as suas resoluções, acabou não sendo na igreja, foi na casa dos seus parentes, mas aí o pessoal da igreja foi para lá, e isso causou uma tremenda de uma repercussão. Porque ele foi chamado para poder falar na outra semana, e depois foi chamado para falar na igreja, e assim foi. Até que um dia, quem ouviu a pregação dele foi um indivíduo chamado Joshua Himes, em português Josué Himes. E Joshua Himes era um abolicionista, era um indivíduo que prezava pela temperança, era uma pessoa que ele tinha assim, um trabalho social muito bom e tinha uma projeção muito grande, ele conhecia muita gente. E ele disse para Miller que ele gostaria de levar Miller para falar nas grandes igrejas de Boston, né, centro ali da Nova Inglaterra. E ele então começou a arranjar grandes lugares, grandes igrejas para que Miller pudesse falar. E Miller começou a falar e aquilo foi criando uma comoção, o movimento foi aumentando. E naquela época as pessoas, não era qualquer pessoa que pegava na palavra assim, abria uma igreja, não era bem assim, não é? Naquela época, ali nos Estados Unidos, as coisas eram mais organizadas. Então, o indivíduo para pregar, ele tinha que ter uma licença para pregar. Ele tinha que ser um pastor, ou ter uma licença para pregar. E ele recebeu um documento com mais de 100 assinaturas de pastores autorizando-o a pregar. E ele pregou não apenas nas igrejas batistas, mas ele pregou também nas igrejas metodistas e presbiterianas, e todas as igrejas que eram evangélicas abriram as portas, e as pessoas estavam muito interessadas em ouvir a mensagem de Miller. Então essa mensagem ela cresceu muito. Calcula-se que o movimento millerita ele chegou a movimentar cerca de 100 mil pessoas. E as publicações do millerismo elas foram também bastante abundantes. Por exemplo, naquela época, os Estados Unidos tinham 17 milhões de habitantes. E eles conseguiram distribuir, depois no final, no balanço total, cerca de 8 milhões de literaturas. E levando-se em consideração que cada literatura alcança 5 pessoas, então, basicamente, todos os Estados Unidos
foram alcançados pela mensagem da pregação millerita. E o mais curioso, como eu havia dito, é que essa mensagem ela se estendeu não só pelos Estados Unidos, mas ela foi também ao mundo, porque eles começaram a mandar literaturas para as agências missionárias que já haviam naquela época. Isso sem falar nos pregadores que já faziam esse trabalho, como é o caso de Joseph Wolff, por exemplo, que fazia esse trabalho na Europa, nas Índias, aqui na América do Sul, um padre jesuíta, usando o pseudônimo de Lacunza, também falou a respeito da volta de Jesus. Foi uma febre no mundo inteiro, mas principalmente ali na Nova Inglaterra. E por que na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos? Porque era onde estava concentrada a maior parte do povo de Deus naquela época. Aqueles que haviam sido perseguidos na Europa. Estão lembrados do navio Mayflower, Flor de Maio, saiu em 1620 da Holanda e acabou aportando nas praias de Plymouth. E ali então começou esse grande movimento evangélico ali nos Estados Unidos. Então ali onde estava concentrada a maior parte do povo de Deus naquela época. Por isso que as profecias elas tiveram uma proeminência muito grande ali naquele lugar. Essa é a razão. E então Miller, ele pregava muito, mas ele tinha outros pregadores, outros começaram a se agregar ao movimento, começaram a pregar. Então isso foi uma mobilização assim, muito grande, foi uma mobilização tremenda. E o anúncio era que Jesus Cristo voltaria entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844. Sendo que a primavera de 1844 passou. E aí vai acontecer uma grande mudança nesse contexto. Uma grande mudança. Agora, a postura dos pastores, dos líderes religiosos, vai mudar completamente. E vai mudar por quê? Por algumas razões. Vamos lá. Um estudioso chamado Samuel Snow, certa ocasião, numa campanha em Exeter, ele apresentou uma solução, porque todos estavam desanimados, muitos estavam assim completamente desbairados, digamos, né? Jesus não veio, essa era a grande esperança, e isso foi uma tristeza muito grande que invadiu o coração das pessoas, né? E por quê? O que aconteceu? Mas assim, no entanto, eles ficaram um pouco animados com o que está escrito aqui em Mateus, no capítulo 25, verso 5. Eu quero chamar vocês. Esse texto aqui foi descoberto pelos milleritas, e eles aí eles ficaram animados, né? Aqui Mateus 25, verso 5, falando a respeito do tempo de tardança. Mateus 25, verso 5 está escrito assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E tardando o noivo, então eles perceberam o seguinte: há um tempo de tardança. Então, se há um tempo de tardança, é possível que ele venha um pouco mais adiante. Então o movimento começou a... E lá em Exeter, numa campal, Joseph Bates, nós vamos falar sobre ele depois, numa outra oportunidade. Joseph Bates estava contando as suas experiências de marujo, estava tentando animar os irmãos, falando: olha, não vamos perder as esperanças, o Senhor virá. Aí quando chegou então Samuel Snow, e a irmã de Samuel Snow, que estava presente ali, com muita educação, pediu a Joseph Bates que ele cedesse o lugar para que o seu irmão Samuel Snow apresentasse uma solução, que ele tinha uma mensagem especial para apresentar. E ele então subiu ali ao púlpito e ele disse: olha, eu descobri estudando que a solução de tudo isso é muito clara, é muito clara, é muito clara. Eu descobri estudando, ele tinha lido um artigo do próprio Miller havia escrito esse artigo, ligando a purificação até 2.300 tardes e manhãs do santuário será purificado, ligando ao Yom Kippur judaico. O Yom Kippur era um dia de purificação, era uma espécie de dia de juízo, era um dia de purificação. E ele pensou assim: bom, então essa purificação, a purificação do santuário, que ele achava que era a terra do santuário,
deve acontecer então no Yom Kippur. E ele, examinando ali o calendário caraíta, que eram judeus assim bastante ortodoxos, ele descobriu que naquele ano, o dia da expiação, ele aconteceria no dia 22 de outubro, no ano de 1844. E então, outra coisa que eles descobriram também, quando você abre aqui Esdras no capítulo 7, você vai notar o seguinte, que Esdras, ele só chegou em Jerusalém, depois que ele veio lá do norte, lá do Alto, Babilônia, Pérsia, quando ele só chegou em Jerusalém 5 meses depois do decreto de Artaxerxes Longímanos I. Ou seja, o decreto ele só foi expedido para Jerusalém 5 meses depois. Isso vai dar exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Isso conjugado com o fato de que aquele era o dia da expiação judaico, então eles pensaram, bom, não tem erro. Jesus vai voltar no dia 22 de outubro de 1844. E agora o movimento ele vai se reacender. Ele vai se reacender. Só que agora, com uma certa diferença, agora os pastores e os líderes das igrejas evangélicas, eles começam a expulsar aqueles que se envolvem com o movimento milerita. Eles começam a colocar para fora, eles começam, e em alguns casos até vias de fato, expulsar com violência mesmo, começaram a botar para fora da igreja, uma coisa terrível, uma coisa terrível. Né? Eu gostaria de ler para vocês aqui um relatório de uma testemunha ocular. Vou ler para vocês aqui esse livro aqui é o livro Primeiros Escritos. Esse livro foi escrito por uma autora americana chamada Ellen Harmon. Ela vai ter um papel fundamental na história do Adventismo. E ela vai nos dizer aqui a razão pela qual houve essa reação por parte daqueles pastores, daqueles líderes naquela época. Muito bem, vamos lá. Eu estou aqui na página 229, onde está escrito assim. Ela falando a respeito de Guilherme Miller, olhou para as igrejas e viu que estavam corrompidas. Haviam tirado de Jesus as suas afeições, colocando-as no mundo. Estavam a buscar honras mundanas, em vez daquela honra que vem de cima. Apoderavam-se das riquezas mundanas, em vez de acumular seus tesouros no céu. Via hipocrisia, trevas e morte por toda parte. Aqui na página 232, ela continua dizendo assim: anjos de Deus acompanhavam Guilherme Miller em sua missão.